Olá, pessoal. E aí, tudo bem? Como que vocês passaram do último vídeo para cá? Espero que tenham assistido. E já quero agradecer demais o pessoal que está assistindo, que está compartilhando os vídeos, que está compartilhando o canal. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Fiquei muito grata com alguns feedbacks que chegaram para mim. Muito feliz mesmo. E antes de começar o tema dessa semana, vamos lá, vou pedir, por favor, compartilhem o vídeo, compartilhem o canal. Vamos aí fazer essa, não digo corrente, né, mas essa onda, chamando o pessoal para se movimentar, para sair do sofá, sair da cadeira, sair do sedentarismo. Não só porque é fim de ano e quer ficar com o corpão aí nas festas, mas para a vida toda, né? A gente precisa colocar essa máquina aqui para trabalhar porque é importante, né? É importante a gente ter um corpo aí saudável, um corpo funcional. Tá certo? Então vamos lá. Novembro Azul, homens, vamos lá, se cuidar, passar no médico, né? A gente precisa ver como é que estamos aí também de saúde. Tá bom? E eu fiquei pensando muito, né? Pedindo inspiração sobre que tema eu iria falar essa semana. E engraçado que eu estava treinando, né? Fazendo meu treino de cross e de repente veio naquela velha frase, né? Pagar o preço. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou falar sobre isso? Ou falar sobre outro assunto que também estava batendo na minha cabeça, até que eu fui ver o meu celular e no Instagram aparece o Joel J, que eu gosto demais, falando exatamente sobre pagar o preço. Aí eu falei, bom, eu entendi, né? Eu entendi que é para a gente ir neste caminho mesmo. Então, hoje o tema é sobre pagar o preço. Pagar o preço, gente, a gente vive pagando. Se você vai comprar alguma coisa que você quer, você tem que pagar o preço para você ter aquela coisa. E funciona exatamente assim na nossa vida. Tudo que a gente quer muito, né, aquilo que a gente quer para a gente, seja em qual sentido da vida, a gente tem que pagar o preço, né? E aí muita gente não quer pagar o preço, mas quer ter aquele resultado. Eu vejo a questão do pagar o preço como consequência, como resultado daquilo que você planta, né? Ou como, digamos assim, você escolher. Escolha, também está dentro da questão da escolha. Então, pagar o preço, você arca com as consequências das suas escolhas, sejam elas essas consequências boas ou não. Aquilo que você plantar, o que é que você vai colher? E mesmo quando você não quer pagar o preço, você vai ter uma consequência e também paga o preço de não fazer nada. Então, está muito entrelaçado ali com as escolhas que a gente faz. Então, por exemplo, gente, eu estou olhando aqui do lado, né? Só lembrando que o meu roteiro fica aqui, o meu caderno fica aqui do lado, então eu faço um roteirinho para me ajudar aí nas pautas, né? Então, o quanto você está disposto a se sacrificar, digamos assim, para ter o que deseja. Vou colocar aqui o exemplo de atividade física, de o que você quer colher. Por exemplo, quero emagrecer. Se você quer emagrecer, você tem que pagar o preço de uma dieta ou uma alimentação, né, uma melhor alimentação. Você precisa pagar atividade física e aí se dedicar, tanto à alimentação como à atividade física. E quanto tempo você quer alcançar esse objetivo? Em quanto tempo você quer emagrecer? Quantos quilos? Dependendo da pressa que você tenha, é claro que a gente precisa jogar um objetivo, pessoal, alcançável. Não adianta você falar assim, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. É possível? Pode ser. Mas a qual custo? É saudável isso? Vai ser uma coisa prolongada? Será que você vai conseguir ficar? Quanto tempo nesse sacrifício? Então, a gente precisa colocar metas que a gente consiga alcançar, porque senão entra a frustração.
Poxa, eu não consegui emagrecer 10 quilos em um mês. No máximo que eu consegui foi um quilo e meio, né? Então, a gente precisa colocar metas também que a gente possa alcançar. Então, pensando aí no emagrecimento, o quanto você vai se dedicar à sua dieta e o quanto você vai se dedicar aos exercícios. E para você conseguir aquele objetivo, ou seja, a consequência, a colheita, o resultado deste pagar o preço que você está pagando, eu não digo só financeiramente, mas de dedicação do seu tempo para a dieta, para o exercício, essa consequência vai ser o seu corpo mais magro, que é o seu objetivo, ou o seu corpo mais forte, o seu corpo mais funcional. Ah, não, eu não quero, eu vou, seja o que Deus quiser, deixa a vida me levar, a vida leva eu também vou ter as consequências desta não escolha, digamos assim. Então, até eu coloquei um esqueminha, né? Você faz o exercício, você torna o seu corpo mais funcional, você vai ter mais independência e essa independência vai te levar a uma longevidade, certo? Essa é uma escolha. A outra escolha é não fazer nada. Você vai estar sedentário, vai ter um corpo frágil, propenso a doenças, propenso a acessórios, andador, cadeira de roda, bengala, precisar de outras pessoas para você levantar, sentar, deitar. Então você vai ter um corpo frágil. Isso também é uma escolha. Isso também é pagar o preço. Pagar o preço de não fazer nada por você. Não quero fazer exercício porque eu não gosto. Gostar, gente, é complicado. Não tem um exercício que a gente vai amar, porque a nossa mente, eu até comentei isso no vídeo anterior, ela na verdade quer que a gente não faça nada, que a gente fique ali no sofá assistindo televisão, porque é gostosinho, porque é prazeroso comer, né? Comer comidinhas é, saborosas. Então isso é agradável. A mente quer isso. Mas existe um outro lado da mente que trabalha com essa questão do planejamento que vai te empurrar para frente, que vai querer que você saia do sofá. Só que muitas vezes quem ganha é o outro lado, que quer você mais é, quietinho, digamos assim, economizando energia. E isso vem lá de trás, né, lá dos tempos pré-históricos, porque as pessoas, né, precisavam sair para caçar, para ter a comida, e dali não dava para ir todo dia, não tinha mercado, e não era todo dia que dava para ir caçar. Então precisava economizar a energia daquilo que você caçou e comeu, economizar para depois, dali um tempo, ir de novo, porque era perigoso. Então o cérebro, ele ainda tem esses resquícios, né, do tempo pré-histórico. Então por isso que ele empurra a gente para o sofá, para estar confortável e não se colocar em perigo. Querendo ou não, você vai fazer exercício, é como se você estivesse colocando seu corpo em perigo. Bom, então é isso. Você ser sedentário também é pagar o preço dessas consequências não muito agradáveis para você, tá certo? E como que a gente pode resolver essa questão do pagar o preço? Como que eu posso sair disso? Ah, tá bom, eu quero pagar o preço. Como é que eu faço isso? Vou voltar num ponto do vídeo anterior. Organização. Pessoal, a gente precisa se organizar. A gente precisa ter ali uma visão de como é o nosso dia. Que horário que eu acordo, que eu vou tomar meu café, que eu saio para trabalhar ou para estudar, que horas que eu volto para casa. Eu tenho um horário de almoço que eu poderia fazer uma atividade, fazer alguma coisa no horário do almoço e voltar a trabalhar, né? Então a gente só vai conseguir saber isso para encaixar ali a atividade quando a gente tiver esse visual. Porque muitas vezes a gente fala que não tem, mas quando a gente coloca ali no papel, né, quando a gente vê ali o mapa, né, quando a gente analisa o nosso mapa, a gente consegue ver que realmente tem umas brechinhas ali que a gente poderia encaixar. Outra coisa, pessoal, é o que eu faço muito comigo. Quando eu começo a desanimar e falar, pô, não sei, tô cansada e tal, eu gosto muito de histórias, das histórias de outras pessoas, como elas superaram aquela dificuldade. E ver as histórias de outras pessoas, o que elas fazem, as dificuldades que passam,
E às vezes a minha não é nem perto do que a pessoa passa, e a pessoa está ali, continua fazendo, e batalhando, e conseguindo, e eu acabo reclamando, estando numa posição um pouquinho mais confortável, digamos assim. Então isso me faz também pensar do outro lado, poxa, o preço que essa pessoa está pagando é tão mais alto que o meu e eu estou reclamando e ela não, né? Então eu gosto muito de ver por esse lado, analisar. Então eu pergunto como que é a vida da pessoa, o que ela faz e tudo mais, e isso acaba me incentivando. E observando a minha própria história lá atrás, nos meus tempos de estudante, que eu dormia só 3 horas por noite, porque eu trabalhava, entrava muito cedo no meu trabalho, né? Eu entrava às 6 horas da manhã, a minha primeira aula era às 6h15, e eu não tinha carro na época, então tinha que pegar o ônibus. Graças a Deus, o ônibus passava muito perto da porta da minha casa, então muitas vezes eu ficava no meu portão e o motorista parava lá na esquina e eu corria para pegar o ônibus. E conseguia voltar para casa, né, tomar um banho, tomar um lanche, pegar minhas coisas para a faculdade. Algumas vezes não, às vezes eu tinha que ir do trabalho para a faculdade diretamente. E eu saía da faculdade lá de Guarulhos, eu saía às 10, 10h30, às vezes, dependendo da aula, às 11 horas. Então, eu entrava no ônibus lotado, ia até o Tietê, né, o ônibus parava lá, e dali do Tietê, ou às vezes conseguia ir até Santana, pegar o último ônibus para ir para minha casa. E minha mãe ficava me esperando no ponto de ônibus para a gente poder ir para casa, porque ela ficava com medo, né? Que eu fosse andando, realmente era perigoso. E muitas vezes eu quis desistir, eu ficava chorando, porque eu não aguentava. Chegava quarta-feira, eu estava assim, exausta, porque eu estava com sono, eu estava cansada, estava estressada, e aí às vezes ainda tinha que estudar, porque no outro dia tinha prova, ou tinha trabalho, ou tinha uma apresentação. Então, assim, era muito estressante. Eu lembro da minha mãe falando, né? Paciência, paciência. Essa paciência era muito por trás dizendo, é o preço que você está pagando por aquilo que você quer, por essa formação. Então, muitas vezes eu vou na minha própria história, lá atrás na minha própria história, para poder continuar. Hoje, tenho carro, é tudo mais fácil para mim. E por que é que eu estou reclamando? Durmo mais horas. Nunca mais dormi só 3 horas. Então, por que eu estou reclamando? Se eu já paguei preços muito mais altos lá atrás, e por que eu estou reclamando agora? Então é isso. A gente precisa saber para onde quer ir, o que é que eu quero alcançar, qual é o meu objeto de desejo, para pagar o preço que é necessário para alcançar. E digo, pessoal, vale muito a pena, vale cada centavo, eu não digo só financeiro, mas a satisfação de você conseguir, a satisfação de falar, poxa, eu paguei o preço, eu me sacrifiquei, mas valeu a pena, eu consegui chegar aonde eu queria. E agora eu vou traçar novos objetivos para pagar o preço para chegar mais alto, para alcançar outras coisas. Tá certo? Espero que você pense bem naquilo que você deseja e pague o preço, vale a pena. Muitas vezes a gente vai ficar cansado, sim, vai ficar estressado, vai querer desistir, mas pensa, se você chegou até ali e falta tão pouco, né? Porque a gente tem que pensar que sempre falta menos do que lá no começo, de quando você começou. Então tá faltando menos, só mais um passo, só mais um pouquinho, né? E aí você vai chegando. É de degrau em degrau, e a gente não fica pulando dois, né? A gente sobe um, e é assim que a gente chega nos nossos objetivos. Então pague o preço que vale a pena. E, falando aí da Bíblia, o cara que pagou o maior preço que a gente sabe aí da história foi Jesus. Ele pagou com a própria vida para nos salvar, para sabe, porque nos amava. Então, ele se sacrificou, ele virou o cordeiro, se sacrificou, deu sangue na cruz por nós. Então, este é o maior sacrifício que a gente precisa, né? É o maior pagar preço que existiu e a gente precisa olhar para isso. Mas eu vou trazer 2 textos aqui para vocês. Um está em Coríntios 1, capítulo 7, versículo 23. Por alto preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homem. Este alto preço, pessoal,
foi o sangue de Cristo na cruz, né? A morte de Cristo, e ele ressuscitou, ele está vivo, né? Para nos salvar. E o outro texto está na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo. O Cordeiro Imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Então, pessoal, creiam, acreditem, você consegue. É difícil, às vezes vai exigir um pouco de sacrifício, talvez que você não estava esperando, ou acredita que não está preparado, mas está. Vai com Deus, peça ajuda a Ele, que você vai conseguir. Tá certo, pessoal? Até o próximo vídeo. Um beijo grande e pague o preço.